Agora esta chamada está sendo gravada. Então, meu celular acabou de sinalizar aqui para mim e para vocês também que a chamada está sendo gravada. Já vou aproveitar a deixa também para colocar meu celular no silencioso. Pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Estamos iniciando a nossa segunda aula e, antes de mais nada, eu notei que na aula passada, né, com a afobação de querer iniciar o curso, eu acabei não me apresentando para vocês. Estava assistindo a gravação mais uma vez, né, depois da aula. Falei, nossa, meu Deus, comecei a aula assim no seco, nem me apresentei ao pessoal, nem falei quem sou eu. Né? É claro que aqui na turma eu tenho alguns amigos que trabalham comigo, tem algumas pessoas que são conhecidas, tem pessoas, né, amigos que já trabalharam comigo também, mas para quem não me conhece, né, eu sou o professor Everton Menezes, trabalho aí, trabalho aí com o professor Gelsimar desde o ano passado, a gente firmou essa parceria aí para estar com a disciplina de redação para concursos, então sempre que ele precisa, ele me recorre, né? Então temos essa parceria aí, sou muito grato. Infelizmente, esse ano não vou conseguir estar no curso presencial, porque tem outras demandas também, além do curso de redação online. Eu sou professor da rede particular de ensino aqui em São Pedro da Aldeia, e também sou recém-chegado lá em Saquarema, né, no último concurso, graças a Deus, fui um dos que foram contemplados aí com a convocação do concurso de Saquarema. Então, assim, minha vida é muito corrida, queria muito poder participar também do curso presencial, mas a gente tem que, na nossa vida, saber dos nossos limites, né? E os meus limites agora não me permitem assumir nenhuma outra responsabilidade que não seja as que eu tenho até o momento. Então, esse sou eu. Acredito que faltou essa introdução na aula passada, e vamos agora. Sim, sou formado em letras pela Universidade Estadual da Paraíba, estudei alguns anos lá, digo que sou nordestino de coração, porque meus pais são nordestinos, e embora eu tenha nascido e crescido aqui, morei por 11 anos na Paraíba, foi onde eu me formei, foi onde eu comecei a ser professor, tenho um carinho muito grande por aquela terra. E, sem mais delongas, vamos começar nossa aula de hoje, tá? E falar de coisas que nos são mais pertinentes do que a vida do professor nesse momento. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela, só um minutinho. Enquanto isso, o pessoal está chegando aí, foi bom essa introdução, porque dá tempo do pessoal chegar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular, já está sendo compartilhado. Deixa eu aceitar aqui. Pessoal, como eu fiz na aula passada, né, aos poucos, alguns alunos vão pedindo aí o acesso, o ingresso à aula, e eu vou precisar parar a explicação para permitir esse ingresso, tá? Mas aí, aos poucos, a gente vai participando, vai se integrando aí e vai dando continuidade à nossa aula. Na nossa aula de hoje, pessoal, eu inicio aqui, deixa eu ver se o slide vai aparecer para vocês. Vou apresentar o slide aqui em forma de PDF mesmo, que eu acho que fica melhor para vocês verem, tá? Alguém poderia sinalizar aí para mim se está aparecendo com clareza? Todo mundo está conseguindo ver aí o que está exposto? Sim, estou conseguindo. Tá perfeito, Everton. Muito obrigado. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje pelo ponto de partida, né, que muitas pessoas têm dificuldade aí, que é iniciar a nossa redação, né? Não basta apenas conhecer o tipo de texto que a gente vai trabalhar, não basta apenas conhecer as características, saber quais são as partes desse texto, né? Se muita gente tem dificuldade justamente nesse ponto aqui, que é começar a redação, tá? Para a gente iniciar nossa aula, nossa conversa hoje, tá? Eu trouxe um texto literário. Ah, professor, mas se eu trouxe um texto literário para falar sobre trabalhar em aula de redação, sim, gente, trouxe sim, porque o conhecimento ele é multidisciplinar e não tem como a gente dissociar uma área da outra, tá? Também trabalho com literatura, também trabalho com a área literária e vou trazer para a nossa aula de hoje para a gente refletir um pouquinho aí sobre o ato de escrever,
tá? E aí eu trouxe o poema de Ricardo Azevedo, tá? Para a gente iniciar. E aí eu acho que muita gente vai se identificar com esse texto que eu trouxe no início da aula. Pessoal, vocês vão notar que no slide que eu mandei não tinha esse material, esse poeminha aí. Era um outro material que estava aí, mas não tem problema não. Essa é uma das poucas mudanças que eu fiz no slide, que eu precisei fazer. Só modifiquei essa parte, modifiquei a parte final, que é onde eu acrescento o tema da redação que eu vou propor para vocês, tá? Mas aí ele começa. Palavras, né? Convido, conclamo, convoco, e se for preciso, persigo implacável as palavras. Grito seus nomes pelas ruas, telefono para as suas casas, invado dormitórios de vozes e de papel. Arranco-as da cama e exijo sua presença imediatamente. Depois, identifico, fotografo, interrogo, separo, catalogo, avalio, comparo, seleciono e emprego as palavras. E escrevo muito. E mudo tudo, e escrevo de novo, e organizo, e reorganizo, e organizo de outro jeito, e rasgo, e carrego no colo, e invento, e se for preciso, ressuscito palavras. Amasso, jogo fora, mas vasculho e chafudo do lixo, caso me arrependa. Pessoal, alguém se identifica com esse processo de criação aí, com esse processo de criação de escrita, né? Processo de escrita é muito, né, pertinente para a gente iniciar a nossa aula de hoje, porque o autor aí está trabalhando com a ideia de ele iniciar o processo de escrita dele, né, em que ele faz essa recorrência às palavras que ele já conhece, então ele persegue, ele vai atrás delas para começar a colocar no papel, não é? Depois ele faz uma seleção ali daquelas palavras, a ponto de saber o que utilizar, a saber o que é pertinente para ser escrito naquele texto ali, né? Em seguida, ele começa a escrever, e aí as ideias vêm em muita quantidade, então ele escreve muito, ele muda, ele organiza, ele reorganiza, e se for preciso, ele inventa, ele traz palavras já que não são consideradas muito usuais, ele ressuscita algumas palavras, no final ele amassa, rasga, mas aí vai vasculhar. Gente, muito parecido com o que a gente faz no nosso processo de escrita, não é? Então, nosso processo de escrita, ele requer de nós essa inquietação que o autor traz aí nesse texto que a gente acabou de analisar, tá? Então, é necessário ter em mente aí todos os processos que circundam não só o momento de produção do texto, como aquilo que está associado a antes de produzir o nosso texto e também depois de produzir os nossos textos, tá? Lembrando aqui, né, que nós trouxemos uma alusão, né, à produção textual na área da literatura, né, na área do escrever literário, porém, isso se associa às nossas produções de escritas de textos objetivos, como é o exemplo do texto da dissertação. E aí vamos lembrar, né, agora já para iniciar no nosso conteúdo, vamos lembrar aí o que vem a ser uma dissertação argumentativa, ou como a gente vê aí no edital, né, texto dissertativo argumentativo, tá? Que é a mesma coisa, dissertação argumentativa ou texto dissertativo argumentativo. No texto dissertativo argumentativo, os conhecimentos a respeito do tema e do ponto de vista, né, aqui características específicas desse tipo de texto, tá? A gente falou da estrutura na aula passada, mas vamos lembrar o que é esse tipo de texto. Os conhecimentos a respeito do tema e do ponto de vista, ele deve ser escrito sempre em terceira pessoa, tá? Vamos parar aí, vamos pensar. Mas, professor, eu não devo, em algum determinado momento, apresentar a minha opinião a respeito de determinado tema? Como é que eu vou colocar minha opinião? Como é que eu vou colocar algo que é meu, né, que é subjetivo, né, que é do ser, em terceira pessoa? Mais à frente a gente vai ver que é possível a gente utilizar os recursos linguísticos da língua portuguesa para tirar os textos, para tirar as frases da primeira pessoa, do eu, e inserir
nesse tipo de texto aí é em terceira pessoa. É claro que o texto dissertativo argumentativo, ele já é por si só um texto pessoal, um texto opinativo, né? Então, por isso, não é necessário essa redundância de, além de saber que ele é pessoal, ele é opinativo, escrevê-lo em primeira pessoa. Devemos lembrar que a gente sempre vai estar escrevendo a respeito de uma temática que é prevista aí na nossa prova, e sempre devemos visar, não é? Sempre devemos ter em mente que o debate vai ser a respeito dessa temática. Por isso, a importância de se escrever em terceira pessoa falando da temática, e não em primeira pessoa falando as minhas impressões. Além disso, é necessário haver o quê? Interação entre as informações abordadas. Fato que eu também falei na nossa aula passada. O que seria essa interação entre as informações abordadas? Fazer com que o meu texto ele seja um texto, né, completo em si, em que as partes elas estejam umas associadas às outras. Muita gente acaba fazendo aí o quê? Quando vai escrever, né, os textos, escreve introdução que não está associada aos desenvolvimentos, e parece que são partes isoladas, parece que as partes elas não conversam entre si. Então é necessário, segundo passo, saber que as informações do nosso texto elas devem interagir entre si. Essas informações elas devem ser esclarecidas para que o leitor se sinta convencido por tal ideia. Ora, estamos escrevendo aí um texto dissertativo argumentativo. Primeiro passo aí é trazer as informações de modo claro para que o seu leitor ou seu avaliador não precise fazer aquela pergunta. O que a pessoa quis dizer aqui? O que está sendo dito nessa frase? Ou qual foi a intenção de abordar a escrita dessa forma como foi feita? O nosso leitor, o nosso avaliador, ele não precisa recorrer a essas perguntas para tentar entender aquilo que a gente escreveu no nosso texto. Nosso texto ele deve ser o mais claro possível, visando o quê? Visando ao convencimento, né? Argumentativo, que seria argumentar, né? Trazer argumentos que não só comprovem o meu ponto de vista, como auxiliem, como influenciem o meu leitor a pensar da forma como eu penso também, tá? Além disso, quem escreve uma dissertação argumentativa deve saber o quê? Persuadir, é justamente isso que eu falei, né? Convencer o leitor a respeito daquilo que você está tratando no seu texto. A partir do quê? Da sua crítica a determinado assunto, tá? Olha só, pessoal, um adendo aqui, depois eu vou fazer essa correção. Essa crase aqui foi colocada incorretamente, tá? Depois eu vou fazer essa correção. Eu fiz a revisão do texto, mas eu estou lendo aqui agora, né? Crase não se usa com palavra masculina. Depois eu vou fazer essa correção para vocês, tá? Antes que alguém me corrija, já estou me corrigindo. Então, persuadir, né? Convencer o leitor a partir do tema que a gente está trabalhando, e a partir de uma crítica, de uma visão crítica a respeito do assunto em que estamos debatendo, sobre o assunto que está sendo abordado no texto. Outra coisa importante, né, a linguagem jamais poderá deixar de ser objetiva, com fatos reais, evidências e concretudes. O que isso quer dizer, né? Que a gente tem que ir direto ao ponto, sem divagações, sem apresentação de pontos subjetivos, tudo aquilo que está ligado ao ser, sem figuras de linguagem, metáforas, comparações a gente até usa, né, para fazer alguma argumentação, mas a linguagem sendo utilizada da forma como ela realmente é, tá? Sem partir para o campo das interpretações, não. Seu texto não tem que gerar interpretações, não tem que gerar ambiguidade, ele tem que ser direto e objetivo. Continuando aí no próximo slide, a partir do próximo slide, nós vamos ver aí 10 dicas ou 10 passos de onde a gente deve partir para iniciar o nosso texto, o que fazer a partir do momento da nossa escrita e após a escrita, tá? Então, inicialmente aí, né, como começar
né, ou por onde começar, que é a pergunta geradora da nossa aula de hoje, tá? Então, primeiramente, o ponto 1 do nosso slide aí, é que é necessário entender qual é o tipo de texto que você vai escrever, tá? Isso que eu fiz agora, no início da aula, retomar essas características do texto dissertativo argumentativo, nos traz aí essa ideia de que é necessário saber qual é o tipo de texto que vamos escrever, entender as características tanto linguísticas, como a nossa linguagem vai se comportar dentro daquele tipo de texto, e estruturais, que foi o que a gente aprendeu na aula passada, né? Sabemos aí que o texto dissertativo argumentativo é um texto carregado, né, da nossa opinião a respeito de um determinado assunto e da defesa dessa opinião, né, que é o que a gente chama de opinião de tese, e a defesa aí na argumentação. E esse texto ele é escrito, né, seguindo uma estrutura que passa por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando a gente passa a entender qual é o tipo de texto e quais são as características usadas naquele tipo de texto para escrever, né, a gente já pode passar para o segundo tema, que é o quê? Escolher um tema sobre os assuntos estabelecidos antecipadamente em edital. Como eu falei na aula passada também, os temas que são de domínio comum, né, tanto para o ensino médio como para o ensino superior, são os temas que estão relacionados aos conteúdos de legislação. Tá? Então, essas legislações educacionais, as quais nós precisaremos estudar e precisaremos aí contemplar na prova objetiva, uma delas vai vir como ponto de partida aí para o tema da nossa redação, né? Então, quando a gente for escrever, quando a gente for treinar, é necessário que a gente treine dentro desses temas aí. Inclusive, a proposta que eu vou estabelecer hoje para vocês está dentro de uma dessas leis aí que a gente precisa estudar para a nossa prova objetiva, tá? Então, escolher o tema ou o assunto que vai ser estabelecido, né? Aí a gente passa para o próximo ponto, que seria o quê? Ponto 3, ler alguns textos relacionados ao tema escolhido e fazer algumas anotações sobre o entendimento e a interpretação. O que a gente está fazendo aqui? A construção de repertório, né? Para que a gente tenha base suficiente, para que a gente tenha repertório suficiente, para que consigamos estabelecer um ponto crítico de análise em relação àquele tipo de tema, aquele tema abordado, e tenhamos aí, como se diz no popular, pano para manga para escrever o nosso texto, tá? Então, a construção de repertório, ela se faz quando a gente tem a curiosidade de, além de estudar aquelas leis, também procurar artigos, reportagens, uma coisa muito interessante também, né? A gente às vezes fala de texto e relaciona apenas a textos escritos, né? Uma coisa interessante também atualmente que está em alta são os podcasts, não é? Que são geralmente entrevistas gravadas, não é? E que o áudio ele é mais importante do que a imagem em si, e eles têm aí temas variados e diversos, né? E aí nós da área da educação, né, que às vezes, né, não temos tanto tempo de estar nos debruçando a outros textos, além daqueles que a gente precisa estudar, podemos sim recorrer a esse tipo de texto aí, essa novidade da atualidade, né, para ajudar a construir o nosso repertório. Então, digamos aí que você, sei lá, trabalha em outra cidade e precisa fazer um deslocamento de ônibus ou de carro. Baixa aí um podcast relacionado a, digamos que ECA, né? E aí você coloca para assistir, para ouvir, e na sua viagem, então você acaba unindo aí o útil ao agradável, utilizando esse tempo que você teria aí, entre aspas, gasto, né, para ajudar a construir aí nosso repertório a respeito de temas que a gente precisa ter domínio para escrever a nossa redação, tá? Além de ler, não é, e ter acesso a esses textos, outro ponto também, não é, quando a gente já vai, né, sabendo o tema que a gente vai escrever, tendo o repertório para escrever aquele tema, definir a nossa linha de raciocínio, tá?
Lembrando, né, o que seria a linha de raciocínio? O tratamento que a gente vai dar àquele tema dentro do nosso texto. Isso está intrinsecamente associado à nossa tese, que é o ponto de vista que a gente vai abordar, é o ponto de vista que a gente vai defender, que a gente vai expor e defender ao longo do nosso texto. E aí, né, além de definir a nossa linha de raciocínio, é necessário também pensar em quê? Em argumentos que favorecem a nossa tese, que é o nosso ponto de vista, tá? E, se necessário, em argumentos a serem combatidos, tá? Que é o que a gente vai estudar mais à frente, quando estivermos estudando o desenvolvimento do texto, que é o que eu chamo de contra-argumentação. Eu falei até sobre isso na aula passada também. Trazer um argumento que é oposto ao que eu penso, tá? Não para evidenciar os dois. O objetivo aí não é esse. É trazer um argumento oposto ao que eu penso, como forma de derrubar e combater esse argumento e deixar o meu ponto de vista favorecido, tá bom? Além disso, né, é necessário, e isso aí é muito importante, gente, para todo tipo de texto, para tudo que eu faço, esse ponto 5 aí é muito importante, eu vou ensinar vocês a fazer também, não é na aula de hoje que vocês vão aprender, mas vocês vão aprender a fazer isso, e eu acho assim, para mim, a nível de organização, antes de começar a escrever um texto, é algo que eu não consigo deixar de fazer, que é elaborar um mapa de ideias contendo a ordem em que cada uma aparecerá na estrutura do texto. Em alguns momentos, eu vou chamar isso aí de esqueleto do texto, tá? Que é como se fosse um rascunho dos pontos principais que eu quero passar dentro do meu texto. Em outros momentos, eu vou chamar isso também de projeto de texto, tá? Então, se acostumem com esses dois tipos de nomenclatura, ou esqueleto de texto ou projeto de texto. Por que isso é importante? Porque a partir desse momento, eu traço um esquema, ou eu traço um caminho que eu quero percorrer em todo o meu texto, tá? E aí, esse caminho, ele vai permitir duas coisas que são muito importantes e que são critérios de avaliação. A minha progressão textual, que é o quê? A continuidade das minhas ideias ao longo do texto, tá? E além disso, também a minha coesão textual, que é o estabelecimento e a união entre as partes do texto, tá? Então, esse mapa de ideias, ou esse projeto de texto, ou esse esqueleto de texto, é muito importante antes da própria escrita do texto. Quando eu vou preparar uma aula, por exemplo, antes de preparar um slide, eu tenho sempre um caderno ao lado e eu anoto quais são os pontos que eu quero debater ali naquela minha aula. Então, assim, vocês estão vendo o slide pronto aqui, mas antes dele chegar à parte final, né, eu coloquei lá no meu caderninho. Primeira parte, 10 dicas sobre produção textual. Segunda parte, análise de texto. Terceira parte, estrutura da introdução, tipos de introdução. E aí, a partir desse esqueleto que eu monto, eu passo para a segunda parte, que é a produção do meu slide. E isso eu faço para qualquer tipo de texto. Uma aula que eu preciso preparar, que eu preciso planejar, diversos tipos de texto que eu consigo utilizar no meu dia a dia. Partindo daí, né, a gente vai iniciar agora, tudo isso é feito antes da nossa produção, né? E às vezes, né, são processos que não dependem um do outro, eles vão acontecendo de maneira fluida. Eu separei aqui, lógico, né, a nível de organização, mas para mostrar para vocês que a nossa mente, ela recorre a esses diferentes tipos de organização aí, antes que ela deve, na verdade, né, ela deve recorrer a esses diferentes tipos de organização antes de iniciar nosso texto, para quando a gente iniciar a nossa produção, tenhamos aí condições suficientes para começar a escrever. Então, como é que começamos a escrever, né? Já vou falar aí dos tipos de introdução mais na frente, né? Mas aí agora vamos falar do processo de escrita. Temos aí o primeiro passo, né? Que é escrever o primeiro rascunho, tá? E aí, muito importante, pessoal, sobre rascunho, tanto antes da prova, né, como no momento da prova, a gente pode e deve ter o rascunho aí como nosso aliado, tá? Porque o rascunho é o momento em que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser com o nosso texto,
A gente pode, aquilo que o autor estava falando no poema, no início da aula, a gente pode mudar, a gente pode rasgar, a gente pode amassar, a gente pode retirar uma parte, pode colocar outra. No rascunho a gente pode fazer tudo isso, tá? Mas passou para a folha de produção final, aí já não tem mais o que fazer. Então, o rascunho é importante por isso, né? Então, depois que a gente escreve o nosso primeiro rascunho, dei aquela dica também na aula passada, marcar o tempo da primeira produção, tentando sempre diminuir um pouco mais esse tempo, de modo que o seu texto não deixe de ser satisfatório. O ponto 7 aí, reler a estrutura, de modo a aperfeiçoar o primeiro rascunho, que é o que eu falei, né? Fazer as alterações necessárias, trocar uma frase de lugar, trazer uma frase para trás, fazer as inversões que a gente precisa fazer, acrescentar uma ideia a mais que faltou ali. Quando a gente está no rascunho, isso é possível, a gente pode fazer essas modificações, não é? Oitavo ponto aí seria a revisão das questões gramaticais. E por que eu boto esse oitavo ponto após, não é, o processo de produção, de escrita do rascunho? Porque, pessoal, quando a gente está escrevendo um texto, a nossa mente, ela trabalha de formas, digamos assim, a segmentar cada necessidade que a gente precisa produzir ali naquele momento. Então, quando a gente está preocupado com o conteúdo a ser abordado dentro do nosso texto, quando a gente está preocupado com a construção da estrutura do nosso texto, muitas vezes as questões gramaticais elas ficam em segundo plano, tá? Então, não tem como a gente fazer essa... Até tem, né, na verdade, mas o ideal não é que a gente não faça essa construção paralela de questões gramaticais junto com questões de conteúdo ou questões estruturais do texto, são domínios diferentes. Então, preocupe-se primeiro em construir o texto, em abordar bem as ideias e deixar essa parte bem estruturada. Depois disso, você vai fazer o que? A revisão das questões gramaticais, tá? Que é um conhecimento que você pode ir colocando ali ao mesmo tempo que você está fazendo os outros, mas que acaba passando uma coisa ou outra, sabe? Uma concordância ou outra. Tente não se preocupar com isso em primeiro plano. Preocupe-se com o macro, não é? Em primeiro plano, e depois você vai para o micro, que são essas questões mais minuciosas de revisões gramaticais. Tá? Lembrando que questões gramaticais, né, a utilização correta da linguagem padrão no nosso texto, ela é o critério que leva mais número de pontuação, né, na nossa prova. Então, por isso que eu acho necessário deixar as questões gramaticais para depois, para a gente conseguir fazer de uma forma mais minuciosa. Passando adiante aí, nós vamos para o próximo, né, que é a parte de pós-produção. Tá? O que acontece aí no nosso texto após a produção? Finalizamos o rascunho, revisamos as questões gramaticais, organizamos o texto da forma como a gente quer, e aí a gente apresenta esse texto para um leitor, para um professor, para um corretor, alguém que esteja capacitado a fazer aquelas correções e aceite as críticas, tá? Às vezes tem muita gente que tem cabeça dura, não é? Que às vezes não quer reconhecer que aquilo ali precisa de uma melhora, precisa passar por algumas correções, acha que o texto ele já está completo, que não tem necessidade de escrever mais, e assim, às vezes há erros no nosso texto que nós, como leitores do nosso próprio texto, não percebemos. Às vezes uma pessoa que está de fora tem esse olhar diferenciado para o nosso texto e faz com que erros que a gente acha que não existam ali sejam visíveis. Tá? E aí ele traz para a gente, é necessário a gente ter essa humildade de corrigir e reorganizar. Tá? E, por fim, aí, reescrever o texto conforme as orientações realizadas. Isso aí fica uma dica para depois que eu fizer a correção das primeiras produções de vocês, tá? Vocês tentarem fazer a reescrita, reorganizando aquilo que não ficou tão satisfatório, de modo a aperfeiçoar aquilo que foi escrito na primeira produção. Antes da gente passar agora para
a parte da estrutura? Para relembrar a estrutura? Deixa eu voltar aqui e vou perguntar a vocês, até esse momento, sobre essas 10 dicas que foram passadas aí, para início de produção textual, durante a produção textual e após, alguém ficou com alguma dúvida? Não, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não, Carol. Você falou que qual é a parte que gera mais ponto? A parte gramatical, o sim. critério gramatical, tá? Se eu não me engano, agora, é o critério que está valendo 14 pontos dentro da nossa redação. Nossa redação ela vale 40 pontos, com nota mínima para não ser desclassificado 20 pontos. Então, né, dentro dessa nota mínima de 20 pontos, um dos critérios que tem quase o valor total da nota mínima é o critério gramatical. Então, tudo aquilo relacionado a concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação, ortografia, tudo isso aí tem o maior peso na nossa prova de redação. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena divisão na nossa aula para essa primeira parte aqui, tá? Até para poder divulgar, utilizar como material de divulgação, iniciar uma nova gravação e a gente dá prosseguimento à nossa aula, tá? Só um minutinho.